Boa noite, excepcional noite de sábado, 23 de abril de 2022, e vamos fazer a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulos 21 ao 25. Eu te convido então agora a fechar os olhos e pedir que, por meio de Jesus Cristo, o Senhor mande o seu Espírito Santo sobre nós para nos orientar, para nos motivar sua palavra, nos mostrar o que Ele quer revelar para nós, para que o Espírito Santo nos traga dons de sabedoria, de discernimento, de entendimento, que possamos assim compreender com clareza o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer falar. Que sejam as palavras do Senhor e não as nossas nessa leitura, e que possamos ser transformados no canal da graça de Deus. Que possamos ser um rio onde a água viva que vem da fonte, que é o Senhor, brota, jorra, transborda para inundar a vida das pessoas à nossa volta, nossas casas, nossas famílias. Que o Espírito Santo, então, transborde em nós por essas palavras. Possamos levar o entendimento, levar a compreensão, levar a sabedoria pelas palavras de Jesus que estão escritas neste capítulo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 1. Aproximavam-se de Jerusalém quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus, trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas e disse-lhes: Está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos viram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi, disseram-lhe eles. Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. E disse-lhes: Jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isto se fará. Tudo o que pedires com fé
Na oração, vós os alcançareis. Uau! Dirigiu-se Jesus ao templo e, enquanto ensinava, os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito eu faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondemos do céu, ele nos dirá: porque não cresces nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos, pois eu tampouco vos digo. Retorquiu Jesus: Com que direito faço essas coisas? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes os precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, as prostitutas, creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca, cevou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores, para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram do mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a aqueles lavradores? Responderam: Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prender, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Uau, de arrepiar. Capítulo 22. Jesus tornou a falar-lhes por meio das parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas
matou aqueles assassinos, incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe aos pés as mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: seja bem-vindo, Hernani. É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Capítulo 22, versículo 19, Hernani. Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Versículo 23. Quer ler, Nani? Eu não estou me vendo aqui na imagem, mas tudo bem. Tu tem que clicar no vídeo embaixo, clicar na tela e à direita, à esquerda embaixo vai aparecer a câmerazinha filmadora. Aí, agora tu fechou o microfone. Agora, tá. O microfone abriu. Mas não tem, a câmerazinha não está aparecendo aqui. Filmado do lado do microfone. Essa filmadora. Mas se não aparecer, ele é assim mesmo. Ah, vamos. 23. No dia chegaram que diziam: não haver ressurreição. Eu interrogava, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com sua mulher, e dele ressuscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. 26. O mesmo se sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até ao sétimo. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Interessante esse versículo, hein? Sim. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Quando a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse?
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em Êxodo 3:6. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E, a, e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera, emudeceram, e os saduceus reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi. E estando reunidos, os fariseus interrogou Jesus, dizendo: O que pensais vós de Cristo e de quem é filho? E eles disseram: de Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chamou Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe alguma palavra, nem desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. 4. Tanto fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem impedir. E fizeram e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filares e alargam as franjas das suas. Teu áudio está cortando um pouquinho. Versículo 6. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vós chamais de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, maior. uma dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Uau! Meu Deus. Ai de vós, escribas hipócritas, fariseus hipócritas,
porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Eu conheço pessoas assim. Qualquer semelhança é mera coincidência, cara, meu Deus. Isso acontece até hoje. Nasquelas igrejas com placas, né? Templos com placas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazei dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Uau! Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelos isso nada é, mas o que jura pelo corpo do templo, pelo ouro do templo, esse é devedor. Essa eu não entendo ainda. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. Ai de vós, guias cegos. Guias cegos. Vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada. Mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, aqui dá a explicação. Cegos. Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. A oferta é Cristo, né? A oferta é Cristo e o ouro é o poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. A prata é a redenção, o ouro é o poder. Versículo 19. Vamos ver aqui onde é que está. Insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta ou altar que santifica a oferta? Porque o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. Uau. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã e do entro e do cominho, e despejais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Uau. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e depois e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis:
Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, pois para arrumar o sepulcro, para arrumar o sangue do profeta. Tá, eu tô tirando bem aqui. Vamos lá. Compreendeu essa aí, não? Vamos ver de novo aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos com eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirão pela cidade, de cidade em cidade. Para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos estes crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejai os que são enviados. Quantas vezes quis sacrificar os teus filhos como os teus debaixo das suas asas, e tu não quiseste? Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Uau. Capítulo 24. Predição da ruína de Jerusalém. Esse último versículo ali fala sobre a perseguição de Hitler, né? Sim, sim. Falhou todo, acabou com o sermão profético dos autores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. E Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado nos seus montes, no monte das oliveiras, chegaram a eles os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-lhe quando serão as coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão depois. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, eu gosto dessa palavra, desse versículo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações, e todas as gentes, então virá o fim. Está chegando, né? Porque o evangelho está chegando a todos os cantos, né? A grande tribulação. 15. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Fala do arrebatamento, né? Uhum. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não dei crédito, não acreditei. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Arrependei-vos, pois, aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Isso aí fala sobre aqui é quando os judeus Versículo 33 agora, né? Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade, vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esse versículo aí, ele é forte. vamos fazer Faz teu parênteses. bem, Isaac. Foi. Vamos fazer um comentário aqui rapidinho. Faz aí o comentário. Aprendeis,
pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem terras, as folhas, e elas se está próximo do verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quando a figueira brotou, sabe? 1948, ou 48, eu acho. Né? Israel, em 1948, Israel foi considerada nação pela ONU. Sim, sim, eu já ouvi esse... O voto de Minerva, quem deu foi um brasileiro, o Oswaldo Cruz. Foi o que decidiu, né? Sim. Então, foi quando a figueira começou a brotar, que voltou Israel, voltou a ser nação e os judeus começaram a voltar para lá, os israelitas começaram a voltar. Aqui diz que, mas a gente diz que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Já te ligou que essa geração de lá não morreu ainda? Não passou ainda? Sim. De 48, né? 48 para cá ainda existe o pessoal dessa geração aí. Então quer dizer que geração. Não passará essa geração, né? Tá bem, vamos em frente. O que nós estávamos? 36, né? 36. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Acabei de ouvir ali na página do Vinícius Cerqueira o pastor David Young Show. Tem sobre como escutar, saber que tu escuta do Senhor. Como saber se o que tu escuta é do Senhor. E ele fala ele cita essa palavra aqui. Versículo 42, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. O sermão foi a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. E em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se o servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados. O senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe. E o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais um de arrepiar. Fica ligado. A parábola das 10 virgens, capítulo 25.
Então, Então o rei quer vai lá. operar sempre as virgens. Quando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tornando suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, e saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Parábola dos talentos, versículo 14. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. E a um deu, Vai lá, 16. tendo ele partido, o que recebeu talento, negociou com eles e granjeou outro 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que Mas, recebeu foi e cavou na terra e escondeu até dinheiro do seu senhor. muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Perdi. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 com o que com ele ganhei e os outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor Jesus, o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te levarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veio, por fim, o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe ele, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu, pode falar. Disse-lhe: mal, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro
aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Minha visão está me incomodando. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá abundância, mas ao que não tem será tirado, mesmo aquilo que julgar ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu tenho que dizer que tu não vai acreditar o quanto é. Isso não era há uns anos atrás. O quanto é fácil de entender a Bíblia. Mas há uns anos atrás não era. Foi depois que eu conheci essa maneira de ver, né? Maneira de entender as coisas. Esse mover. Porque é mostrado, é filtrado, né? É mostrado, debaixo de alguns tetos, é mostrado só o que interessa, para manter É que nem como colocar fardos sobre as pessoas e julgos, né? E eles não falam, só quer que os outros falem. Então é o que Jesus chama de fariseus hipócritas. isso é bem o que a gente leu ali. É o que a gente vê agora, hoje, depois vai ter outro entendimento, outra visão da coisa, e é tão fácil de entender a Bíblia, é tão simples. Não tem mistério, Deus não esconde as coisas dentro, é tudo às claras. A gente tem que estar aberto ao espírito, né? É só isso. Está conectado no Espírito, Conectar senão nessa. Próxima parte que é o juízo final, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe interrogarão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e hospedamos ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei. Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Então dirá também estes dois que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, ou sendo estrangeiro, não me recolheste, estando eu nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Também estes lhe perguntarão, Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavras do Senhor. Vamos parar aqui, vamos deixar para amanhã a gente ler os últimos 3 capítulos de Mateus. Cara, que leitura, hein? É gostoso de ler Mateus, mas arrepia, cara. Cada versículo aqui que a gente começa a ver coisas, enxergar coisas que são tão óbvias, mas A gente não vê, né? a gente não vê. Caraca. Teve uma parte que eu li um pouquinho antes de tu entrar. Ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Tá aqui, ó, no 21, capítulo 21, uma parábola que é até bem falada ali, a dos lavradores homicidas, do 33, versículo 33, até o 46. Mas se pegar no 40 em diante, diz assim, ó: pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe. Aqui o povo, no caso, sabia, né? Os fariseus ali, os escribas, né? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Aí Jesus acrescentou, 42, nunca leste nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que eram deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Viu? Só para deixar ligado, só um toma tá ligado. Mas é isso aí que nós temos que prestar atenção. Isso serve para nós, serve para mim, serve para nós, né? Prestar atenção do que a gente aprendeu já, né? Sobre a semente. O Senhor dá a semente ou dá um talento e nós temos que a semente temos que plantar ela e não comer a semente, né? Não comer toda a semente, temos que guardar a semente para plantar. Se nós ficar comendo semente, vai gerar uma obesidade. E essa é a obesidade. Não vai ter resultado. Gui, a obesidade nunca faz bem. Não. A obesidade traz doença, traz depressão, traz hipertensão. Então traz. Voltando lá sobre a obesidade, um dos pecados é a gula, né?
Mas Jesus não disse, Deus, a palavra de Deus, como Deus referiu a não ser guloso, não cometer isso porque é um pecado, porque tá cometendo um crime contra o corpo. O corpo é o Espírito Santo. Não é que Deus seja um ditador, assim, ó, eu não quero que vocês comam muito. Não é isso aí. As pessoas que não entendem. Ele Por está um tempo. para as pessoas evitarem um mal, né? De trazer, que nem tu falou, trazer doenças, trazer prejuízos ao corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, por isso que tem que haver esse cuidado. Se tu só comer a palavra, e em algum local se refere, né? A gente já leu isso, que a palavra é o mel, né? Não. Então a palavra é o alimento. Se a gente só comer esse alimento, essa semente, no caso, né? E não fazer ela dar fruto, não compartilhar, a gente querer essa palavra só pra gente, a gente vai estar sendo egoísta, né? A gente está cometendo o pecado. O fato de tu estar tomando consciência, mas não pôr em prática, tu se torna um pecador. É melhor ser um ignorante do que tu conhecer a palavra e não praticar, e não transbordar, e não levar ao próximo. A pessoa que nunca não pratica nunca vai chegar ao conhecimento de Deus, nunca vai ter aquelas experiências com Deus, né? Mas aí também, voltando de novo ao texto ali, uma parte fala da semente, a outra parte fala dos 10 talentos. E essa ali, visivelmente, fala em dinheiro. Ali fala em dinheiro, né? Que também é quando Deus nos dá um dinheiro que pode ser chamado de semente, nos dá um valor na nossa mão, aí nós vamos lá no mercado e compra tudo de comida. E não guarda nada para investir. Né? Não multiplica aquele talento. Para plantar. Né? Caraca. Mas nós vamos aprendendo, né? E se transformando a partir da palavra, né? Esse é o objetivo, que a palavra seja transformadora para nós. Então nós vamos fazer uma oração. Depois eu vou falar outra coisa contigo, Hernani. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e misericordioso. Te rendemos graças porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor vem ao nosso auxílio, ao nosso encontro, e com a Tua palavra nos traz alimento para o corpo, para a alma, para o espírito, mas nos dá também o armamento que precisamos para enfrentarmos todos os inimigos. A Tua palavra, Senhor, ela nos é semente para ser plantada, para levar para outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. Que saibamos, Senhor, praticar o que a gente lê, que tenhamos o Espírito Santo como nosso guia e a força, o poder do sangue de Jesus para nos defender de todo o mal. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa leitura, por essa palavra. Te pedimos que abençoe nossas casas, nossas famílias, nossas vidas, e que possamos, hoje e sempre, praticar o bem, praticar o que está predito na palavra de Deus. Amém.